Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física. Nessa aula a gente vai ver alguns exercícios de ondulatória, uma parte da física que estuda as características e propriedades das ondas. Antes de começar, dois exercícios de ondulatória, usando a equação fundamental da ondulatória, que calcula a velocidade a partir do comprimento e da frequência dessa onda. A gente tem aqui aplicações importantes da ondulatória no dia a dia, né, nas tecnologias. Por exemplo, o sistema de comunicação entre aeronaves e a torre de controle de um grande aeroporto. Então a gente usa nessa troca de mensagem, por exemplo, se tem uma aeronave, ela possui antenas, e usando frequências específicas, HF e UHF, frequências de rádio específicas, que têm uma maior segurança, né, e são usadas entre pilotos e controladores de tráfego aéreo. Então você tem a torre de controle, tem a aeronave, e através de ondas de rádio, que são ondas, essas ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, como a gente viu na aula passada, de conceitos, né, introdução à ondulatória, ondas eletromagnéticas, e com relação à sua origem, né, à sua natureza, elas são geradas a partir de perturbações em campos eletromagnéticos. E com relação à direção de vibração dessas ondas, elas são consideradas ondas transversais. Então são ondas eletromagnéticas transversais. Ok? Com relação a transversais, só lembrando, ondas transversais são aquelas em que a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação da onda. Tudo bem? Então, aplicações importantes, controle de tráfego aéreo, né? Ondas de rádio. Muito bem, o primeiro exercício diz assim: uma onda sonora de frequência de 50 Hz, a frequência é o número de oscilações por intervalo de tempo. No caso, se o intervalo de tempo estiver em segundos, então essa frequência vai ser em Hz, a unidade do sistema internacional. Então você tem aqui uma onda que tem uma frequência de 50 Hz, ou seja, ela realiza 50 oscilações a cada segundo, e ele pergunta, podemos afirmar que o período, que é o período, né? Período é o tempo, a gente chama de T, que é um intervalo de tempo, e representa o tempo de uma oscilação, tudo bem? Então ele quer o período a partir da frequência dada. Se a frequência está em Hz, o período vai sair em segundos no sistema internacional, tudo bem? Então para calcular é fácil, é só lembrar do conceito de período e frequência, sabendo que um é o inverso do outro. Então se o período é o inverso da frequência, a gente pode usar facilmente essa fórmula, que diz que o período é o inverso da frequência, tudo bem? Temos aqui então, o período de oscilação dessa onda, que tem 50 Hz de frequência, então vai ficar 1 sobre a frequência dada, que é 50. A gente vai dividir 1 por 50 e achar o período em segundos. Então 1 dividido por 50, coloca 0 aqui, 0, 10 é menor que 50, coloca mais um 0 acrescenta, e agora sim 100 por 50 dá 2. Então eu tenho 0,02 segundos. É o intervalo de tempo que equivale ao período de oscilação dessa onda. O tempo de uma oscilação dessa onda. Tudo bem? Então 0,02 segundos. Esse é o resultado da questão número 1. A questão número 2 diz assim: eu tenho ondas que se propagam em um lago. Então aqui eu tenho um período. É dado o período dessa vez. Diferente da questão número 1, que ele me deu a frequência, né? Dessa vez eu tenho um período de 4 segundos. 4 segundos. E a partir do período dado, podemos afirmar que a frequência dessas ondas é de... Então você tem no lago uma onda que se propaga, tudo bem? A partir de uma perturbação. Por exemplo, você jogando um objeto, uma pedra no lago, você gera ondas nessa superfície do lago. Então, a gente, sabendo o período dessas ondas, o tempo de uma oscilação, 4 segundos, qual a frequência dessa onda? Então, a pergunta é qual a frequência.
a frequência automaticamente vai sair em hertz, tudo bem? Mesma coisa, se o período é o inverso da frequência, então se você tem um período, é só inverter e acha a frequência também. A gente usa a mesma ideia. Então, se um é o inverso do outro, dado o período é só inverter. Inverter, fazer isso aqui, ó. Okay? O inverso de 4 segundos, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Tudo bem? Então a frequência, vamos dividir 1 por 4. Por 4, coloca 0 aqui. 0, 10 dividido por 4 dá aproximadamente 2, 2, 4, 8, faltam 2, acrescenta 0, 20 por 4 dá 5, então vai dar exatamente 0,25. 0,25, já que ele quer frequência, então hertz. Esse é o resultado da frequência. Então, aqui a gente tem, na primeira questão, a frequência, calculamos o período, que é o inverso. E na segunda questão nós temos o período, calculamos a frequência, que é o inverso. Um é o inverso do outro, ou seja, a frequência é o inverso do período. Dado um valor, você inverte e acha o outro. Tudo bem? Então 0,25 Hz é a frequência dessa onda no lago. Okay? Então, continuando os exercícios de ondulatório, a gente tem o exercício número 3. Aqui eu tenho uma figura que representa parcialmente uma onda senoidal. Ondas senoidais, porque as equações de onda elas têm funções senoidais que representam essa. Então você tem funções senoidais, por exemplo, que tem esse aspecto, né, o gráfico dessas funções. Então, tendo uma onda senoidal, você tem aqui a pergunta, qual a amplitude e o comprimento de onda. Então você tem um gráfico, e ele fala que cada quadrado desse gráfico, né, onde está desenhada a onda, tem 2 centímetros de lado. Então a pergunta é qual a amplitude e qual o comprimento de onda. Vamos calcular primeiro a amplitude. Lembrando que a amplitude, você tem que imaginar na onda, você tem que imaginar uma linha central e calcular a partir dessa linha para cima ou para baixo essa tal de amplitude, né? Então, se a gente pegar a onda, a gente vê que a linha central é essa linha aqui. E cada espaço desse tem 2 centímetros. 2 centímetros. Isso aqui é dado. E a amplitude representa essa distância aqui. Considerando essa linha central, essa distância da linha central até o topo, a crista da onda. Então aqui é a amplitude. Então contamos 4 centímetros. A amplitude tem 4 centímetros. Se você medir aqui para baixo também, essa distância também representa a amplitude. Também 4 centímetros. Ok? Então a primeira resposta, amplitude 4 centímetros, seria essa distância aqui. Segunda pergunta, qual o comprimento de onda? O comprimento de onda seria a distância de um ciclo, né, dessa onda. Seria isso aqui. Comprimento de onda. Como essa onda é uma onda periódica, então ela vai se repetir, mesmo que eu tenha apenas um pedaço dessa onda, né? Ela vai se repetir indefinidamente. Então eu tenho aqui esse primeiro pedaço de 2 em 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Então eu tenho 2, 2, 4, 6 centímetros. E como ela vai se repetir, vou completar um ciclo, né, essa onda, 6 centímetros mais 6 centímetros. Então o comprimento de onda são 12 centímetros. Ok? É como se eu tivesse 6 centímetros aqui e 6 centímetros aqui, né, para dar um comprimento de onda, uma oscilação. Então 4, 5, 6. 6 mais 6. Que são 12 centímetros de comprimento de onda. Então aqui, essa questão foi apenas uma análise do gráfico, né, do desenho dado. Ok?
Segunda questão, a figura abaixo ilustra um trecho de um pulso senoidal, também. Eu tenho alguns valores aqui em centímetros. Aqui o eixo Y, também eu tenho essa distância total. Do topo até a extremidade inferior, 2,4 centímetros. E ele quer saber a frequência. Sabendo que a frequência é de 60 Hz, então a frequência é dada, 60 Hz. Ele pergunta na primeira questão, comprimento de onda. Qual é o comprimento de onda? É só olhar essa distância aqui, okay, que representa um ciclo completo da onda. Então tem 1 centímetro aqui, até o final 2 centímetros. Então, comprimento de onda, 2 centímetros. Essa é exatamente essa distância total. Do zero, da origem até aqui. Ok? Esse é um comprimento de onda, 2 centímetros. Período. O período, já que eu tenho a frequência que foi dada, 60, o período é o inverso da frequência. Ou seja, 1 sobre 60 segundos. Frequência em hertz, período em segundos. É o inverso da frequência, é só inverter 1 sobre 60. Amplitude. Olha no gráfico aqui, essa distância. Amplitude. Você pega a linha central, é exatamente a metade de 2,4. Tudo é 2,4. A amplitude é a metade. Ok? Aqui também seria amplitude. Então, metade, amplitude, vai dar 1,2 centímetros. Metade. E finalmente a velocidade de propagação da onda. E aí sim, a gente usou até agora o período inverso da frequência, essa primeira fórmula. E a velocidade de propagação da onda, a equação fundamental da ondulatória, é o comprimento de onda vezes a frequência. Então vamos usar essa fórmula para calcular a velocidade de propagação da onda. Calculando aqui. Velocidade, comprimento de onda a gente já tem, 2 centímetros. Dado aqui, 2 centímetros. E a frequência, 60 Hz. Foi dado, então a velocidade, 120 centímetros por segundo. 2 vezes 12, 120 centímetros por segundo é a velocidade de propagação dessa onda. Ok? Ok, agora o exercício 5. Dentre as grandezas listadas abaixo, você tem algumas grandezas referentes a uma onda qualquer. Acho que depende exclusivamente da fonte emissora da onda são. Então a gente vai marcar a alternativa que tem grandezas, né, que possui grandezas que dependem exclusivamente da fonte. Então a gente pode lembrar o exemplo da corda. Quando você faz uma oscilação numa corda, você vibra a corda. Então a fonte que gera essas ondas é a sua mão, né, o seu movimento da sua mão, e a onda gerada na corda se propaga. Então você tem duas grandezas importantes que dependem dessa fonte que a gente vai marcar a alternativa. Então, por exemplo, aqui, a velocidade. A velocidade depende do meio de propagação da onda. Então, não depende da fonte, ok? Velocidade não. O comprimento de onda também, o comprimento depende do meio de propagação dessa onda. Não depende da fonte que originou a onda, ok? Agora, as duas grandezas que dependem da fonte emissora dessa onda é a amplitude e a frequência. Então, lembrando o exemplo da corda, quando você quer aumentar a amplitude, você pode fazer esse movimento com mais força, e aí você aumenta a amplitude. Se você quer modificar a frequência da onda, você também pode aumentar ou diminuir a velocidade de vibração. Então você modifica a frequência. Então a amplitude e a frequência dependem da fonte que originou essa onda, ok? A fonte emissora. Então a gente vai marcar a letra A. Amplitude e frequência dependem da fonte emissora. Tudo bem? Não depende do meio de propagação, não depende. E a sexta questão, a gente tem aqui, numa antena de uma estação de rádio, elétrons livres são movimentados e oscilam com frequência da onda que será emitida. Então, numa frequência de uma antena de rádio, a onda gerada é devido às oscilações de cargas elétricas, que são os elétrons livres. Eles oscilam e emitem essa onda eletromagnética. E aí, na antena de rádio, AM, que transmite ondas de 300 metros,
Esse 300 metros é o valor do comprimento de onda dessa rádio AM. Esse aqui é o comprimento de onda, ok? Lambda. Os elétrons livres oscilam. Então o que ele quer nessa questão? Ele te dá o comprimento de onda e pede a frequência desses elétrons livres, ou seja, a frequência da onda. Então os elétrons livres oscilam com uma frequência D. Então a gente vai marcar a alternativa, mas primeiro calcular essa frequência. Lembrando, é uma antena de rádio, AM, então são ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Então a gente pode fazer, vamos apagar esse lado aqui, e fazer rapidamente. A gente pode usar a equação fundamental da ondulatória, que a gente já conhece. Então a equação fundamental, a velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. A gente já tem o comprimento de onda aqui, ó. Ok? O comprimento de onda a gente já tem. A gente vai calcular a oscilação dos elétrons livres que oscilam com a frequência. Então a gente vai calcular a frequência dos elétrons livres. E a velocidade? E essa velocidade aqui? Como se trata de uma onda de rádio, a gente vai, mesmo que não seja dada a velocidade dessa onda, a gente vai supor e a gente vai considerar que a velocidade de propagação da onda é igual à velocidade de propagação da luz no vácuo. A gente vai colocar aqui, no vácuo, uma onda eletromagnética se propaga com essa velocidade aqui, C 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. E esse valor que a gente vai utilizar aqui na velocidade dessa onda de rádio. Então vamos colocar aqui 3 10 oitava, comprimento de onda 300 metros vezes a frequência. Então vamos calculando a frequência, né, a oscilação dos elétrons. A gente vai chegar, vamos passar 300 dividindo, então vai ficar 3 vezes 10 oitavo, dividido por 300, passou dividindo, então a frequência vai ser, aqui eu vou só transformar para a gente olhar o que eu vou fazer, 10 oitavo, 300 é 3 vezes 10 ao quadrado, 3 vezes 100 dá 300, tudo bem? Eu vou cortar esse aqui com esse, e esse aqui com esse, então vai ficar 10 a oitava por 10 ao quadrado, vai ficar 10, corta, diminui, né? 8 menos 2 dá 6, 10 a sexta, ou seja, a frequência é de 1 milhão de hertz. 1 milhão de oscilações por segundo. Então a gente vai ver aqui 1 milhão de vezes por segundo. É a oscilação dos elétrons livres, que seria a frequência de oscilação das ondas geradas por esses elétrons livres que estão oscilando. Então você tem a letra D, 1 milhão de vezes, eles oscilam 1 milhão de vezes por segundo. 1 milhão de hertz, tudo bem? Nessa nossa conta. E a gente usou aqui a velocidade da onda, a velocidade da luz no vácuo. Velocidade da luz no vácuo. Então toda vez que se tratar de uma onda eletromagnética, você pode usar a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitavos. Continuando, a gente tem a questão número 7, questão número 8. A gente vai usar novamente a equação fundamental da ondulatória. Ok? Então aqui na questão número 7, a figura representa, temos aqui uma figura dada, ela representa uma onda periódica. Uma onda periódica significa que ela se repete, né, os ciclos, e que se propaga numa corda. Com velocidade D, a gente tem a velocidade da onda. Então foi dada a velocidade, vamos anotar aqui, 10 metros por segundo, dada a velocidade, determine a frequência, né, frequência F, né, frequência, a oscilação da onda por um intervalo de tempo, e a amplitude. A amplitude também a gente vai tirar na figura. A amplitude na distância até o topo da onda, essa linha central. A amplitude já é dada aqui na figura, a amplitude é 2, né? É a linha que divide, né, a onda aqui no meio até o topo, é a amplitude. Eu poderia medir aqui embaixo também, é a mesma coisa, o mesmo tamanho. Então a amplitude a gente já anota aqui, 2 metros. Essa é a amplitude. Ele não perguntou, mas o comprimento de onda também foi dado. Esse 5 aqui representa o comprimento de onda. Ok? Então
amplitude já temos 2 metros e a frequência da onda. Para calcular a frequência, já que a gente já tem a velocidade, a gente usa a equação fundamental. Então, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. E a gente pode calcular a frequência aqui. Então, a velocidade foi dada. Então, a gente tem aqui 10 metros por segundo. O comprimento de onda está na figura também, 5 metros, vezes a frequência. 5 multiplicando a frequência, esse 5 passa dividindo, então a frequência é 10 dividido por 5. A frequência finalmente é 10 por 5 dá 2 Hz, ok? Essa é a frequência de oscilação de uma onda numa corda, ou seja, 2 oscilações por segundo. Essa é a frequência de oscilação. Calculamos, essa é a questão número 7. Agora em seguida temos a questão número 8. Uma onda se propaga ao longo de uma corda também, com frequência D. Então é dada a frequência, a gente tem a frequência da onda, 60 Hz. Então essa é a questão número 8, a frequência é dada, tudo bem? E determine. A primeira pergunta, a amplitude. A amplitude a gente olha na figura, né? A amplitude, a gente pode olhar na figura, é dado aqui também. Então essa distância aqui representa a amplitude. Essa aqui também. Como se trata de uma onda periódica, essas quantidades, essas distâncias são iguais em cima e embaixo. Mas foi dada aqui a amplitude, 10 metros. Então a gente pode colocar 10 metros aqui. Primeira pergunta. E o comprimento de onda, também na figura, comprimento de onda foi dado aqui, esse 15, ok? Então 15 representa o comprimento de onda, 15 metros. Também aparece na figura aqui, esse valor, ok? E a terceira pergunta é, qual é a velocidade da onda? A velocidade de propagação. Vamos usar a equação fundamental. Então, velocidade de propagação, comprimento vezes a frequência. Usando a equação fundamental, a gente vai calcular a velocidade substituindo o comprimento. A velocidade vai ser o comprimento, a gente tem 15, né? 15 metros. Então na fórmula a gente usa o comprimento, não é a amplitude, é o comprimento de onda. Temos aqui 15 metros. E a frequência foi dada no começo, 60 Hz, então vezes 60. Então 15 metros vezes 60 Hz, o resultado é a velocidade, ok? A velocidade vai ser, fazendo essa conta separada, 15 vezes 60, 0, seria 5, 9, dá 900 metros por segundo, da velocidade de propagação da onda, ok? 900 metros por segundo, tudo bom?